Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Eu tenho certeza absoluta de que todos os que estão inscritos aqui neste canal já ouviram falar dos mitos da antiguidade que tratavam dos deuses, semideuses, dos titãs, das quimeras, monstros e outros seres fantásticos do chamado mundo antigo. Talvez todos tenham ouvido falar a respeito disso, mas eu sei também que nem todos já ouviram falar desta possível linhagem de governantes, de classes dominantes, que teriam então a sua ancestralidade conectada a esses monstros, quimeras, titãs e etc. Um deles, uma destas linhagens, são os merovingios, que seriam, segundo a mitologia da própria família, descendente de um monstro chamado Quinotauro. Não é o Minotauro, é outro monstro, o Quinotauro. Embora muitos linguistas, em algum momento, tenham dito que isso tenha sido um mero erro de tradução, quem estuda a fundo o assunto, inclusive nós tratamos a respeito do mito do Quinotauro com mais detalhes lá na comunidade fechada, e quem estudou um pouquinho mais a fundo o assunto sabe que esta chamada besta de Netuno, que aparece no início da história franca, ela era um Quinotauro e não um Minotauro. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso e aí nós vamos explicando para vocês. O que é isso? Esse misterioso ser mítico foi mencionado apenas em uma fonte, mas ele deveria ter gerado uma dinastia de governantes cujos descendentes ainda estão vivos até hoje. E eles até aparecem no livro O Código da Vinci, os Merovesh, o Merovingio, o fundador dos Merovingios. A gente já tratou aqui de quimeras, de questões genéticas e híbridos em vários vídeos aqui no canal. O último deles eu acredito que foi este aqui, de 4 meses atrás, tratando do primeiro híbrido humano com um coração de porco que não resistiu nem 2 meses dessa cirurgia. Dizem aos estudiosos que essas quimeras então já existiram no passado, que elas foram varridas da face da Terra quase que completamente, mas não completamente, no grande dilúvio universal. Alguns deles resistiram a esse período e foram então eliminados com o passar dos anos. E aí nós ouvimos vários mitos, histórias dos nossos antepassados contando a respeito desses supostos monstros sobreviventes ao grande dilúvio. Um deles, o Quinotauro. Os francos, que acabaram gerando a França, os francos eram uma tribo germânica cujos ancestrais viajaram e governaram partes do que hoje é a moderna França, Alemanha e Bélgica. O clérigo Fredegar creditou o estabelecimento da dinastia governante franca aos merovingios. Então, os francos vieram dos merovingios e a França, mais especificamente, também. E o fundador, o patriarca dessa origem franca seria então o Merovesh ou o Meroveu. Isso segundo a história do próprio povo franco. Merovesh foi inicialmente mencionado por Gregório de Tours, mas em vez de dar a Merovesh uma linhagem de monstro, ele o torna um homem mortal que estabelece uma nova dinastia real. Então, há 2 histórias. Primeiro, essa história mítica e depois uma história reformulada. Em vez de lhe dar quaisquer precedentes notáveis, Gregório enfatizou as façanhas de seus sucessores, principalmente seu filho Childeric. Merovesh pode ter ou estar ligado a um monarca anterior chamado Cláudio ou Clódio, embora isso não tenha sido provado. O que exatamente isso significa? A gente fala dos 3 lá na comunidade, do Childeric, de Meroveu e de Cláudio, e de outros ali envolvidos nessa família, das origens dos francos. Então, talvez Merovesh não fosse de descendência nobre, eles dizem, mas sim um self-made man, ou um homem feito por si mesmo. Em todo caso, parece que a descendência de Merovesh foi historicamente mais significativa do que seus antepassados. E assim vai. E aí, enfim, que eles dizem. No entanto, Fredegar, acima mencionado, segue um caminho diferente. Ele afirma que a esposa de Cláudio deu à luz a Merovesh, mas que seu marido não era o pai. Ou seja, Cláudio seria o patriarca da família, entre aspas, porque a esposa dele teria sido abusada por um ser bestial, que era o Quinotauro. Ela teria ido nadar e acasalou com esse monstro misterioso chamada Besta de Netuno, que seria o próprio Netuno. Em algumas histórias é contado que
a própria Europa, né? A princesa Europa, que teria sido sequestrada nas praias, se não me engano, da atual Síria, na antiguidade tinha outro nome, claro. Ela teria então sido levada por um touro branco, né? E esse touro branco teria copulado com ela, só que era Zeus disfarçado. Então ela teria gerado uma descendência, que seria a descendência governante da Europa, né? E aí então começa a se formar o continente europeu através da linhagem, dessa linhagem mitológica de Zeus, o que não é muito diferente da história do Quinotauro. E, portanto, muitos acabam dizendo que, no final das contas, são duas histórias diferentes contando o mesmo fato, né? Com nomes diferentes, mas seria a mesma história. Então, como resultado, Meroveu seria filho de um monarca ou descendente de uma besta sobrenatural, ou um ou outro. Quem ou o que era esse Quinotauro, né? Então, além da semelhança etimológica que tem com o Minotauro, outra fera famosa, Fredegaard é a única referência ao Quinotauro na história, então não temos nenhum meio real de comparação. Alguns estudiosos sugeriam, como eu disse antes, que o Quinotauro seria um erro de ortografia de Minotauro. Os touros não eram particularmente proeminentes nos mitos franco-germânicos, por isso sugere-se que essa criatura era de inspiração latina, porque os touros eles estão mais conectados com o sul da Europa, por conta da Ibéria, e nós não estamos falando da Península Ibérica Espanhola, mas da Ibéria, de onde teria surgido essa versão que faz a conexão com os mitos das ilhas gregas, né, de Minotauros, e se você for buscar isso aí tudo tem origem lá em Baal, né, que seria o primeiro ser mitológico taurino aí, né, que teria gerado então uma longa tradição de idolatria, inclusive. A gente diz mitológica porque fazem parte dos mitos, mas nós sabemos que foi muito real a idolatria e inclusive os atos de idolatria que levavam à terminação de várias vidas de inocentes em oferenda a esses seres aí ditos mitológicos, né? Mas os touros, como é dito, não eram algo muito frequente na mitologia do norte da Europa, né? Especialmente germânica e franca, e aí eles acham que a inspiração teria sido latina. Por quê? Porque eles não querem admitir que essa criatura seria real, mas apenas mitológica. Então eles dizem, de fato, mesmo naquela época havia uma longa tradição de lançar os francos como herdeiros do Mediterrâneo clássico, ou seja, do Mediterrâneo, do mar ao sul, né, da Europa. E, portanto, como herdeiros legítimos dos romanos, né? Ou seja, eles seriam então a continuidade do Império Pagão Romano. Não estamos falando da Roma atual, mas do Império Romano da Antiguidade. Após a Guerra de Troia, os troianos e seus aliados fugiram para o Reno, onde seus descendentes acabaram se tornando os francos. Essa é a história, uma das versões da história. Talvez Fredegaard estivesse elevando Meroveu ao status de herói. Uma ancestralidade semimítica era uma característica de muitos heróis mitológicos. Pense, por exemplo, no rei grego Teseu de Atenas, que reivindicou tanto o deus do mar Poseidon quanto o rei Egeu como seu pai. Uma maneira diferente de contar a mesma história. O que ele está dizendo aqui? Que talvez isso tudo tenha sido inventado apenas para dar uma aura de deificação para os reis, né, que queriam então se colocar acima dos demais, né, como que de uma linhagem diferenciada. Só que eles não se dizem herdeiros do Deus cristão, por exemplo. Eles dizem que eles são herdeiros dos deuses caídos, dos pagãos. E aí isso nos remete a histórias como essa aqui, né, que eu explico em vários vídeos aqui nesse canal, que são aquelas raízes, ou é a história conectada à queda dos vigilantes, né, que teriam liderados aí por Semiasa, caído na terra devido ao interesse que eles tiveram pela beldade das mulheres humanas, e a partir do cruzamento deles com elas, teriam então gerado uma raça de uma vertente diferente da humana, que teria então gerado os Nefilim, os monstros da antiguidade, e todos aqueles animais mitológicos que nós já vimos aí em vários livros, como de Tolkien, do Senhor dos Anéis e etc.
Então, eles dizem que, por um lado, pode ser apenas algo inventado, mas, por outro lado, se você for buscar referências das histórias hebraicas, que são abraçadas aí por uma boa parte dos cristãos, então isso teria um quê de muito verdadeiro, né? Então, em outras palavras, isso teria feito de Meroveu algo especial. Mas alguns historiadores sugeriram que os merovingios eram, de fato, considerados como reis sagrados, de alguma forma, mais do que simples pessoas comuns, os homens que eram santos por si mesmos. Santos, entre aspas, porque não seriam filhos do Deus cristão, mas de inimigos dele, que seriam os caídos, os anjos caídos. Então, os reis seriam especiais, talvez invencíveis em batalha, segundo esses mitos aqui. Os autores de Holy Blood e Holy Grail, que postularam que os merovingios descendiam de Jesus, cuja linhagem oculta migrou de Israel para a França via Maria Madalena, foram grandes defensores dessa teoria. Por que é que eles defendem isso? Eles sabem que isso não é verdadeiro. Nós falamos também de Maria Madalena, desse mito utilizando do nome de Maria Madalena, que não tem culpa nenhuma deles terem sequestrado o nome dela para criar esse mito. Então eles, na minha opinião, mentirosamente criaram uma conexão falsa com Jesus para justificar a sua deificação, não só através da linhagem da queixa, que muitos dizem que seria a linhagem da serpente, mas também para convencer os cristãos de que eles estavam predestinados a guiar a cristandade. Então eles teriam criado também esse mito, que teria conexões com futuras possíveis descobertas nos templos de Salomão, né, que estão enterrados, onde estaria a Arca da Aliança. Existe uma história fantástica por trás disso tudo, a gente aborda com mais detalhes lá na comunidade. Mas há uma suspeita de que os templários teriam então aberto, os tesouros do Templo de Salomão, plantado provas no período da Idade Média para futuramente tentar justificar essa linhagem merovingia, vinda de Maria Madalena, etc. Então, quem é que não conhece aqueles livros que falam aí de toda essa linhagem? Muitos deles ficaram famosos, do Dan Brown, todos os livros do Dan Brown, em torno dessa mitologia mentirosa de que Jesus, segundo a minha opinião, teria vindo de Maria Madalena, um descendente dele teria tido então intercurso com Maria Madalena e gerado essa linhagem. Então isso tudo é muito interessante para que vocês entendam de onde que vem essa intenção aí de dominar e de se colocar acima do restante da humanidade, que certa linhagem, que a gente chama aí de classe dominante, tem. Eles têm sim esse desejo e eles consideram que eles são de uma linhagem diferente, de uma semente diferente, e que o restante da humanidade é uma espécie de adversário deles, pois teria vindo de uma outra linhagem, de uma linhagem que seria a linhagem do dragão, e nós estudamos sobre essas sociedades secretas dos dragões, etc. E essa sociedade do dragão, então, teria o intuito de se sobrepor e até mesmo não conviver mais em cima da face da Terra com a linhagem humana, criada então lá a partir de Adão e Eva. Pessoal, são mitos, são histórias aí que a gente está trazendo para vocês, para que vocês pesquisem e busquem aquilo que é real e aquilo que não é. Na comunidade fechada a gente evidentemente abre mais a nossa opinião, e aqui a gente traz apenas uma pincelada para que vocês mesmos possam fazer suas pesquisas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.